Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que é muito importante para a liderança, que é a gestão de crises. Por mais que nós possamos nos preparar, por mais que nós tenhamos a capacidade de identificar e de mapear as possíveis crises, os possíveis acidentes, aquelas coisas que podem eventualmente comprometer o trabalho, o resultado da nossa área, do nosso empreendimento, seja o que for, é natural que a cada ciclo, as crises possam surgir. Aliás, as crises fazem parte, da nossa existência, a cada tempo, crises surgirão. E a capacidade de um líder em lidar com a crise diz muito da sua maturidade e do seu preparo. E a gente vê aqui ou ali líderes que fizeram uma carreira extremamente vencedora e que quando encaram a sua primeira ou a sua maior crise, sucumbem, porque tomam atitudes muitas vezes indesejáveis, não conseguem demonstrar a devida segurança no trato da crise e acabam muitas vezes por contaminar ou comprometer toda uma carreira de sucesso em função disso. Uma coisa que é muito importante a gente entender quando falamos de crise é que 95% das crises são totalmente previsíveis. E um líder precisa estar atento a isso. Faz parte do trabalho de um líder ficar pensando, avaliando, contar obviamente muitas vezes com a ajuda de profissionais, de analistas, eventualmente de consultores, para entender quais são os riscos do seu negócio, quais são os riscos na sua área de trabalho. Por exemplo, nós estamos atravessando uma pandemia hoje e eu ouço muito aqui ou ali de empresários que como é que a gente poderia imaginar que um vírus faria o que está fazendo com o mundo. Eu acredito que dificilmente dá para defender que alguém teria capacidade de imaginar que em 2020 o mundo pararia em função de uma crise criada por um vírus. Existem vídeos aí já rodando na internet de que o Bill Gates, por exemplo, há 4 anos já levantava essa hipótese, mas é óbvio que ele estava levantando uma hipótese que é de difícil mensuração de extensão e de prazo. Então, eu até aceito quando eu ouço os empresários dizendo que esse vírus era uma coisa imprevisível, tá certo? Mas algumas das consequências que esse vírus está provocando não são coisas imprevisíveis. Por exemplo, uma empresa, alguém que tem um negócio, ele precisa pensar que em algum momento o seu faturamento pode sofrer uma interrupção muito grande. Há 2 anos a gente teve uma crise naquela greve dos caminhoneiros e por 2 ou 3 meses muitas empresas tiveram como comprometida a sua capacidade de produzir, de entregar, de vender e obviamente de faturar. Então, se você não tinha condição de estimar que o vírus ocorreria em 2020 e traria esse impacto enorme, você tem condição de imaginar que algumas situações podem ocorrer a partir de qualquer causa, como a queda de faturamento, como uma inadimplência muito elevada quando você tem alguma concentração entre seus clientes. É a mesma coisa de falar sobre um incêndio, que é uma crise também. O incêndio é uma coisa que a gente espera que nunca aconteça, mas é uma coisa previsível. E a partir dessa previsibilidade, você pode, na verdade, começar a cuidar da crise antes que ela ocorra. Então, por exemplo, mesmo pequenos empresários, aqueles pequenos empresários que foram acumulando um pedacinho do seu lucro, num fundo de caixa, imaginando que eventualmente aqui ou ali poderia acontecer uma queda no faturamento, estão sofrendo menos nesse momento do que aqueles pequenos e médios empresários que praticamente vão drenando todo o resultado da empresa e levando para a conta particular e utilizando, não estou dizendo que está utilizando mal o dinheiro, está utilizando de forma perdulária, não é isso. Eu estou dizendo que se esses empresários tivessem uma consciência de que em algum momento alguma crise poderia criar uma queda no faturamento, eles poderiam estabelecer um plano para ir colocando um recurso no caixa da empresa para fazer frente eventualmente a uma situação como essa. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, a gente vê, é que os empresários, principalmente os pequenos e médios, eles não colocam no balanço das suas empresas a depreciação.
Ou seja, olha só que crise mais previsível. Ele tem lá um caminhão, ele tem máquinas, né? Ele tem uma série de mecanismos, de ferramentas, de veículos, né? De implementos, de recursos que fazem parte, né, do negócio dele, portanto são essenciais. E ele sequer coloca isso na depreciação do balanço. Resultado, ele vai todo ano tirando os lucros da empresa, tá certo? E daqui a 4 ou 5 anos, ele teria que trocar a tecnologia, os caminhões, as máquinas. Ele vai entrar em crise por quê? Porque ele não vai ter condição para isso. Ah, mas depois lá na frente eu financio e tal. Aí de repente chega lá na frente, ele pega uma crise no mercado financeiro, como costuma ocorrer também, o mercado está fechado, ele quebra. Mas ele não quebra por uma crise inesperada, né? Uma crise repentina. Não, ele quebra porque ele não quis visualizar as possíveis crises. Então, o primeiro ponto na nossa vida profissional, na nossa empresa, na nossa liderança, é pensar que a grande maioria das crises são previsíveis. Mesmo nós, por exemplo, que trabalhamos no mercado de trabalho, a gente sabe que pode acontecer de uma hora para outra, que a nossa empresa resolva enxugar o quadro, ou que a gente de repente não esteja fazendo um trabalho a contento da empresa e que a gente venha a ser demitido. Essa é uma crise possível de se pensar que pode acontecer. Alguns profissionais costumam ter uma poupança de contingência, muitos até falam o seguinte: cara, eu quero guardar ali no mínimo 6 meses de salário, para que eu possa manter pelo menos naquele tempo, né, o mínimo necessário para poder pagar a escola para minhas filhas, para poder pagar o aluguel e tal. Enquanto isso, eu vou buscar uma recolocação. Tem muita gente que não faz isso. Por quê? Porque não para pensar. Então, o primeiro ponto é: crises, na sua maioria, são previsíveis. Ou as crises, ou os seus impactos. Então, o ideal para um líder é que ele sempre esteja pensando nas crises possíveis. Eu trabalho, por exemplo, numa área de call center. Então, eu tenho lá um time de 40 pessoas que trabalham no call center, que precisam o tempo todo estar no telefone, no computador, tal, papapá. Eu tenho que pensar o seguinte: quais são as crises possíveis aqui nesse meu trabalho? Aí eu posso pensar o seguinte: de repente, uma doença infecto-contagiosa pode aparecer aqui e de alguma forma impactar muitos dos funcionários. Eu posso pensar, por exemplo, na queda da energia, que pode fazer com que todo mundo pare, se eu não tiver um no-break, alguma coisa que possa manter toda a operação no ar. Eu posso pensar eventualmente que eu posso ter um no-break, mas ele pode ter um pau e não funcionar, e talvez isso me levaria a um plano de um site de contingência para caso isso ocorra. Veja, essa necessidade da liderança, é preciso que haja consciência para isso. Eu não posso trabalhar como líder, como gestor do meu dia a dia, sem ficar pensando nas possíveis contingências que podem ocorrer. Então, o primeiro papel de um líder é mapear de uma forma qualificada quais são os principais riscos da sua atividade, do seu time, e os impactos que possa trazer, e buscar um planejamento para poder prevenir que não ocorra, ou seja, fazer com que não ocorra, e se ocorrer, já ter um plano para poder fazer com que a crise seja a menor possível. Voltando à situação do incêndio, é por isso que existe todo um processo já de simulação, de saída do prédio, de onde estão os extintores, cursos para brigadistas, escolha de pessoas que vão fazer parte da brigada. Por quê? Porque quando acontece, e se acontece, muita coisa já está mapeada. Ainda assim, pode acontecer situações não previstas, mas pelo menos boa parte já está prevista. Então, o primeiro ponto é: um gestor, um líder, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, precisa pensar em quais são as crises que podem ocorrer ao longo do caminho. Muita gente acha que isso aí é ficar, vamos dizer, chamando zica para cima. Quando pensa muito em coisa ruim pode acontecer. Gente, pelo amor de Deus, tá? Você pensar em contingência e pensar em como é que você pode agir, nada mais é do que você se preparar, você planejar para as coisas que a vida pode trazer. Eu comento sempre o seguinte: as pessoas às vezes que não se preparam para um assalto, quando ele ocorre, tem mais chance de tentar agredir o assaltante, de tentar fugir com o carro, e infelizmente são aquelas que acabam sofrendo as maiores consequências, ou as piores consequências.
Agora, aquela pessoa que pensa assim, se acontecer isso, como é que eu posso agir? Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 3 filhas pequenas, elas são pequenas ainda, mas hoje uma tem 8 e 2 tem 6. Ainda assim eu planejo com elas, eu falo, ó, vamos conversar aqui com o papai. Se um dia, né, um homem mau bater no vidro e falar que a gente perdeu, ouçam o papai, vamos treinar aqui. Então a gente vai fazer todo um planejamento, né, para uma situação desse tipo. Então o ideal é que nós, como líderes, passemos o nosso tempo também, entre todas as demais atividades nossas, mapeando os riscos de crise e buscando planejamento e ações que possam reduzir esses riscos. Mas vamos lá, de repente as crises acontecem apesar de tudo isso. Vamos imaginar que, por exemplo, você trabalha numa empresa alimentícia, você mapeia todos os riscos, você sabe quais são os riscos lá dentro de contaminação, e você vai lá e minimiza isso, você sabe... Vamos imaginar que você faz todo o possível para você restringir, mas as crises estão aí e elas podem acontecer. E vamos imaginar que num certo momento aparece a televisão lá na frente da tua empresa, já com muita gente ali junto e tal, dizendo que 6 famílias, né, foram envenenadas pelos produtos que a tua empresa produz, estão hospitalizadas, em estado grave algumas tal, e ali detona uma grande crise, tá certo? Então isso pode acontecer. Isso pode acontecer também na vida pessoal. Você entra na sala do teu líder e ele fala, olha, infelizmente nós não precisamos mais do seu trabalho, você está demitido. Então isso também é uma crise. Então elas acontecem apesar de todos os cuidados que elas aconteçam. E a partir daí, como é que um líder pode agir para minimizar os efeitos da crise e também para poder, vamos dizer, elevar as chances de saída da crise, tá certo? Então, alguns passos que eu quero te sugerir, né, que tanto a literatura quanto a nossa experiência demonstram que pode ajudar muito nesse processo. A primeira coisa que um líder tem que ter quando ele está confrontado, está de frente a uma crise. Pode parecer uma fala absolutamente bobinha, mas não é. É manter a calma. Pode parecer que isso é simples, mas não é tão simples assim. O nosso cérebro, ele é dotado de 3 estruturas: a instintiva, a emocional e a racional. Quando as crises ocorrem, principalmente as crises mais pesadas, aquelas mais, vamos dizer, impactantes, é natural que no primeiro momento toda a carga vá para o emocional e para o instintivo. E o que acontece? Nós temos aqui no nosso cérebro as amígdalas, não são essas aqui, tá? São essas aqui. E as amígdalas são as estruturas que estão vigilantes a qualquer perigo. E uma crise, ela incorre sempre numa sensação de perigo, uma sensação de pânico. E o que é muito possível acontecer nessa hora? Se eu não buscar manter a calma, é possível que as minhas amígdalas, que é a responsável por essa gestão do medo, ela trave, ela sequestre emocionalmente a minha razão, o meu racional. E quando ela faz isso, eu simplesmente não tenho mais condição de pensar racionalmente no que fazer. Então, esse exercício permanente de pensar que pode acontecer crise, que nesses casos eu preciso manter a minha tranquilidade, que a maioria das crises não se trata do fim do mundo, é apenas um momento crítico na minha vida. Quanto mais eu vou simulando possíveis crises e vou pensando em como é que eu tenho que reagir, mais eu vou integrando o meu córtex cerebral, que é a área racional, com a minha área emocional e instintiva. E mais eu vou me preparando para poder manter uma relativa calma nesse momento. Alguns exercícios podem ajudar muito nisso, como por exemplo a respiração. Então, no momento desse, o ideal é que você está ouvindo o que está acontecendo. Edson, lá na frente está cheio de repórter lá, estão querendo entrar aqui na empresa, estão dizendo isso, aquilo. A primeira coisa é respirar, inspirar e expirar profundamente. É pensar que as crises, elas não representam o fim do mundo, pelo menos a única crise que eu sei que representou o fim do mundo foi a crise do meteoro, né, que colidiu com a Terra, e para os dinossauros foi o fim do mundo. Mas desde o momento em que aquela crise aconteceu,
não aconteceu mais fim de mundo. Então eu preciso manter a calma, eu preciso treinar inclusive isso, como é que eu treino isso? Simulando situações e pensando em como é que eu posso reagir. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que penso sempre assim, se tocar o telefone e eu atender e alguém disser que um ente querido veio a falecer, como é que eu quero reagir? Como é que eu quero me portar? Para poder, obviamente, respeitar os meus sentimentos, mas também poder contribuir num processo como esse. Então eu preciso buscar a manutenção da calma. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. A gente precisa lembrar que em crises, o emocional não vai nos dar a condição que nós precisamos para poder gerir bem essa crise. O nosso emocional, o nosso instintivo, foi feito para duas coisas na nossa vida. Para a gente atacar ou fugir. Então, muitas vezes, o atacar significa tomar um tiro, ou o atacar significa entrar numa chama de um incêndio e aí não conseguir sair e nem conseguir ajudar depois. E o fugir muitas vezes significa, poxa, você naquele momento não exercer a liderança que você precisa exercer. Se eu de repente começo a passar mal, que é uma fuga, começo a passar mal, aí me colocam num canto, aí eu fico lá, ainda, além de eu não ser a solução, eu viro um problema a mais. Aí bota o líder na maca para levar, além de tudo que está acontecendo. Então assim, eu preciso treinar o meu cérebro e a minha mente para poder nesse momento manter a tranquilidade possível, a serenidade, tá certo? Dito isso, eu preciso rapidamente identificar quais são as medidas emergenciais. Poxa, se eu estou falando de um incêndio, é claro que se eu respirei, eu estou treinado, eu estou acostumado com a possibilidade. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, obviamente, é buscar evacuar todas as pessoas da minha área, da empresa, através de tudo aquilo que foi combinado. Então eu vou dizer, olha, eu abro fila, eu fecho a fila, vem cá, tal, a saída é para cá, então eu vou orientar, olha a faixa vermelha no chão, tal, porque a minha primeira prioridade é fazer com que as pessoas deixem o local pelo caminho correto para preservar a vida dessas pessoas. Então a primeira coisa numa crise é pensar o que é emergencial. Então vamos supor, eu estou com os repórteres lá na frente, eles querem entrar, invadir e tal. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, possivelmente nesse caso, é falar com a área de recepção, a área de segurança e dizer, calma lá. Ninguém vai pular para cá, ninguém vai sair filmando nada aqui dentro, porque isso pode trazer, inclusive, um prejuízo muito maior do que o próprio fato, que a gente nem sabe ainda se nós temos alguma responsabilidade a respeito. Eu posso também, nesse primeiro momento, ligar para o meu diretor e já avisar e pedir que a gente já junte-se em alguns executivos para poder fazer a primeira conversa com essas pessoas. Então, passadas as atitudes emergenciais, que essas muitas vezes têm que ser tomadas num ritmo muito acelerado, mas mesmo assim eu posso respirar, eu posso, como diz o Daniel Goleman, utilizar o farol, né? A sinaleira, né? Que é de repente, para um pouquinho, respira, depois pensa no amarelo, quais são as principais atitudes a ser tomadas e depois vai para o verde e toma as atitudes. Eu consegui tomar as medidas mais importantes, o segundo passo é isolar a crise. Então, por exemplo, no incêndio em que você está tentando tirar as pessoas, evacuar, você conseguiu fazer com que as pessoas saiam, eu preciso isolar o incêndio, isolar a crise. Eu preciso falar com as pessoas da brigada para poder fechar através de mecanismos de barreiras, através de extintores potentes que possam diminuir a propagação. Eu preciso eventualmente tentar afastar aquelas áreas mais inflamáveis dentro da empresa. Então, isolar a crise significa, eu preciso torná-la circunscrita, eu preciso delimitar o alcance dela. Então, no caso, por exemplo, dessa questão envolvendo a eventual morte ou internação de pessoas que consumiram um produto e tal, qual é, de maneira geral, a atitude, logo na sequência da mais urgente que é tomada? É retirar os produtos do mercado. Eu nem sei se eles têm realmente alguma responsabilidade no que aconteceu, mas nesse momento vamos retirar todos os produtos de mercado, vamos entrar em contato com todos os supermercados que nós vendemos, né? Com todos os distribuidores. Eu boto a minha equipe lá, vai ligar para todo mundo, para de vender, tira tudo, coloca lá no fundo, né? Não venda mais nenhum pacote desse produto até que nós possamos fazer as devidas averiguações e tal. Então eu começo aí a isolar a crise.
a circunscrever a crise. Se eu, por exemplo, acabei de perder o meu emprego, foi uma crise para mim, o que eu posso tomar de medidas para poder circunscrever a crise? Eu posso já entrar em contato com a minha família e falar, olha, minha esposa ou meu esposo, por favor, tá? Vamos segurar agora os gastos por enquanto, tudo que for supérfluo, tá? Eu estou chegando em casa, a gente vai conversar. Mas nesse momento, como eu estou agora sem a minha atuação, eu não vou ter mais renda tal, eu posso de repente, no primeiro momento já tentar suspender os limites do meu cartão de crédito, né? Eu posso, por exemplo, já conversar com a minha família à noite, falar assim, ó, gente, enquanto a gente estiver nessa situação, vamos fazer aqui uma restrição dos nossos gastos. Então eu vou tentando circunscrever a crise ao tamanho que ela efetivamente deve ter, para que não se espalhe para muito mais coisas. Então, se eu deixo, por exemplo, o produto tudo nas gôndolas e mais gente vai tendo problema tal, a crise pode se estender e se ampliar muito mais. E um ponto muito importante aí, já começando a planejar a gestão dessa crise, é pensar qual é o alcance da crise. Porque muitas vezes, como nós estamos no pânico da crise, está chegando e tal, e mais uma vez, todas as áreas emocionais e instintivas estão agindo muito fortemente ali, eu posso começar a me desesperar, achando que, o mundo... Então vamos lá, de repente você em 10 minutos, em 15 minutos, você pode tentar pegar um papel e já escrever. Bom, eu já fiz o que tinha que fazer, eu já cerquei, se é um incêndio, eu já pedi para o pessoal colocar as barreiras, tal. Vamos ver o alcance agora. Espera aí, o incêndio foi aqui, essa área aqui é dada apenas a parte de manutenção, qual é o alcance que isso vai ter na operação como um todo? Então eu começo a pensar já no alcance, no impacto dessa crise para a operação como um todo, ou para a minha vida pessoal, se for pessoal a crise. E aí eu começo a entender qual é o tamanho real dessa crise. Bom, no momento em que eu consigo, de certa forma, mapear, pelo menos provisoriamente, inicialmente, o que é essa crise de fato e o alcance dela, eu já vi, por exemplo, várias vezes na televisão, no momento que os bombeiros estão lá, apagando incêndio, tentando apagar um incêndio, eu já vi os executivos das empresas já ligando para pessoas, e já pensando o seguinte, isso aqui realmente, pelo visto, essa parte da empresa aqui, ela vai ser consumida pelo incêndio. Mas nós já isolamos a outra parte, nós circunscrevemos o tamanho do incêndio aqui, a gente já tem uma noção do impacto, agora vamos começar a conversar, sobre o que faremos daqui para frente. E aí, o que a gente sempre sugere é que a gente monte um comitê de crise. Esse comitê tem que ser formado pelas melhores pessoas da sua área, da sua empresa, tá certo? Por quê? Porque a gente precisa de gente boa para poder pensar na crise, em como desenvolvê-la, em como sair dela. Na vida pessoal, muitas vezes, esse comitê é a nossa família. É você, a sua esposa, o seu esposo e até mesmo os filhos. É aquela coisa de a gente sentar e falar assim, olha, temos um problema. E eu preciso muito compartilhar com vocês e quero a ajuda de vocês para poder resolver esse problema. E você vai montar ali um comitê. Tá? Eu já ouvi de parceiros, de amigos meus, de sugestões de filho, de falar assim, puxa papai, se precisar eu troco de escola. Uma coisa maravilhosa, que num momento tão ruim como esse, você ouvir de um filho, se precisar papai, eu troco de escola por enquanto. Ou então já ouvi, papai, eu não preciso prestar vestibular esse ano, porque senão vai custar muito caro a faculdade, então se você quiser, eu espero para o ano que vem. Tudo isso começa a acontecer quando eu monto um comitê de pessoas confiáveis, de pessoas que querem realmente o bem da empresa, ou o bem da família, ou o seu bem, para poder te ajudar nesse processo. E existe um efeito também colateral em relação a isso. Quando você monta o comitê, você vai ganhar o comprometimento dessas pessoas em relação a todo o processo que vai perdurar enquanto essa crise estiver em desenvolvimento, tá certo? Então, eu montei o comitê. Aí, eu vou começar a fazer o planejamento da gestão da crise. E aí, uma forma de planejar que eu entendo como muito efetiva é eu tentar, obviamente, não fazer brainstorming, trazer as pessoas que são envolvidas em cada atividade ali dentro e tal, mas a questão é a gente levantar, primeiro, todos os impactos que vão
acontecer a partir dessa crise. Então, se for, por exemplo, um incêndio numa área de manutenção, tudo aquilo que vai afetar a manutenção das aeronaves ou das máquinas, seja do que for, ou do hospital, aí depende muito todos os impactos, e a partir desses impactos, quais são as ações que eu preciso tomar para minimizar esses impactos, de tal forma que a empresa continue rodando ou que a minha área continue atuando. Bom, uma vez que eu defini quais são as ações mais importantes para minimizar os impactos negativos que essa crise vai trazer, é a hora de você estabelecer uma visão entre relevância dessas atividades e prioridade. Ou seja, eu estou falando aqui de importância e prazo. Tá? Eu estou falando de 4 quadrantes, basicamente. Você pegar todas as ações que vão ser desenvolvidas e distribuí-la em ações super importantes e mais urgentes, em ações super importantes e menos urgentes, em ações não tão importantes, mais urgentes, em ações não tão importantes e também não tão urgentes. Por quê? Porque isso vai definir, basicamente, o cronograma desse plano de ação para sairmos da crise. Então, por exemplo, vamos voltar ao incêndio. Se eu percebo que o impacto vai reduzir a manutenção de toda a planta fabril, da área de informática e tal, eu percebo assim, por exemplo, restabelecer o fornecimento de no breaks, restabelecer o fornecimento de energia para a planta fabril é super importante e urgente. Pô, vai lá para a prioridade 1. Agora, fazer um treinamento para que as pessoas possam operar numa situação, ela pode ser importante, mas nada urgente. Então, eu vou mapeando tudo que tem que ser feito e separo nesses 4 quadrantes formados por esses 2 eixos. Altamente relevante e com baixa relevância, altamente prioritário e com menor prioridade. E aí eu vou ter um mapeamento que eu vou poder utilizar para poder fazer a cronologia das ações. Estabeleci a cronologia das ações, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar o time, chamar os fornecedores, eventualmente os clientes, se eles forem diretamente ligados ali, um B2B, uma operação corporativa e tal, mostrar esse plano e, de preferência, ouvi-los. Porque, eventualmente, eles podem trazer contribuições que podem ser muito úteis. Voltando para o ambiente familiar, eu posso chamar a minha família, falar, ó, conversei com a mamãe, a gente pensou em fazer isso, aí vamos por essa linha, tá bom? Aí vamos imaginar que a minha filha fala assim, papai, você falou de cancelar a minha festa de 15 anos, mas papai, é a última coisa que eu gostaria do mundo. E se ao invés de cancelar a minha festa de 15 anos, a gente vender um pouco das minhas joias, que eu tenho algumas joias que a mamãe me deu e tal, a gente poderia vender as joias, que eu quero preservar porque a minha festa de 15 anos vai ser uma só na minha vida. E aí o pai fala assim, poxa filha, essa é uma ideia interessante. Se você prefere de repente ficar sem algumas joias para manter a tua festa de 15 anos, vamos tentar fazer isso. E isso quando você também apresenta o plano e está flexível ao ouvir, isso também, mais uma vez, pode trazer insights muito legais e pode aumentar o comprometimento que você vai precisar contar para atravessar a crise. Bom, montei o plano, chamei os principais atores, agentes que vão ter que participar desse plano, mostrei, ouvi, aperfeiçoei eventualmente com alguma, Aí é hora de distribuir as funções. Eventualmente, as pessoas que vão estar envolvidas nesse plano de saída da crise, não estão no comitê de crise. O comitê de crise, muitas vezes, são gestores também de outras áreas, são poucas pessoas que estão ali. Então, você vai ter que trazer as pessoas que vão estar envolvidas, vender a importância desse trabalho, mostrar o propósito desse trabalho, que não é difícil, porque todo mundo vai entender a importância de sair de uma crise, tá certo? Mas é importante mostrar tudo isso, reforçar a necessidade do comprometimento de todos. Muitas vezes vai ter área que vai precisar fazer o que ela faz no dia a dia e agregar mais alguma coisa, mas isso faz parte, afinal de contas, crise, ela é alguma coisa que vem, vamos dizer, exigir esforços adicionais. E a partir daí, iniciar um processo de ação, mas o líder nesse momento, ele precisa estar muito presente, ele precisa mostrar o seguinte, que ele está na guerra. Então, uma coisa que é muito importante, e nem sempre é feita, é que no momento que o líder mostra o plano, distribui as tarefas e bota para rodar,
parece que ele acha que acabou a função dele. Ele já conseguiu, obviamente, estancar os prejuízos emergenciais. Ele já conseguiu circunscrever a crise. Ele já conseguiu criar um comitê qualificado. Ele já conseguiu mapear os impactos. Já conseguiu criar o plano. Já conseguiu divulgar o plano. E muitas vezes ele pensa o seguinte: poxa, agora eu vou descansar, né, gente? Não dá. Numa crise, o líder tem que estar presente, ele tem que sair do escritório muitas vezes e botar a mão na massa. Eu me lembro de 2016, 2017, na greve dos caminhoneiros. Eu me lembro que eu estava trabalhando numa empresa fabril, numa grande empresa brasileira. Eu estava treinando os gerentes da empresa, lá no interior, na região sul, e de repente eu vejo abrir a porta assim da sala e dizer assim: professor, a gente nunca é professor nessa sala de treinamento, mas professor, eu posso interromper 2 minutinhos? Eu não sabia quem era, uma pessoa bem alta assim e tal. Falei, claro. Aí ele falou assim para os 30 e poucos gestores, falou assim: pessoal, eu estou aqui hoje, eu saí de São Paulo, vou ficar aqui a semana inteira e eu quero estar à disposição, eu vim para cá para a gente poder conversar, trabalhar juntos, fazer os nossos esforços para poder ajudar vocês a atravessar essa crise, tá certo? Professor, muito obrigado, tá? Desculpa aí, e fechou a porta, tá? E aí o pessoal falou: o presidente da empresa. Eu confesso que eu não conhecia. Então, o presidente estava viajando e ficando nas plantas fabris para poder ajudar, discutir. Então, essa é a hora, a execução desse momento precisa contar com a participação efetiva dos líderes. Não é só pelo aspecto simbólico também, mas é porque nós temos a maturidade e a visão mais abrangente para poder realmente acompanhar, porque nem tudo vai sair às 1000 maravilhas, como está lá no planejamento, não, a gente sabe muito bem disso, certo? Outra coisa super importante: checkpoint, acompanhamento, verificação, passa a ser uma coisa obsessiva. É preciso que você pegue os elementos-chave do processo. Então vamos imaginar que nessa crise envolve redução de custo, melhoria operacional, aumento das vendas para poder suprir uma deficiência tal, elevação do nível de segurança, e vamos imaginar a marca foi um pouco prejudicada nesse processo. Então tem ações desses 5 principais elementos aqui chave. Eu preciso fazer acompanhamento permanentemente de como está indo tudo isso, para poder inclusive ajustar caso as coisas não estejam saindo como deveriam sair. Então, eu não posso abrir mão do painel de controle. E aí é preciso realmente um trabalho permanente de ajuste nas coisas que precisam ser ajustadas. E por fim, mas por fim, não porque é o menos importante, eu diria para você que talvez seja a coisa mais importante. É preciso que em todo esse processo a comunicação seja clara, assertiva, objetiva, para que realmente todos os agentes, todas as pessoas envolvidas e principalmente clientes, sociedade, seja o que for, os stakeholders que a gente chama, externos, saibam como é que aquilo está acontecendo e por que a gente tem convicção de que a crise será vencida. Talvez, eu diria para você que talvez uma das coisas que mais falta nos gestores, nos líderes, em meio a uma crise, é um processo qualificado de comunicação. É claro que precisamos pensar no que podemos comunicar e no que devemos manter sob reserva, porque nem tudo você pode abrir de uma forma escancarada, porque pode envolver questões de confidencialidade, contratos de NDA que não deixam você abrir. Então assim, você tem que pensar, obviamente, em quais as informações, mas quanto mais informação você puder passar, de forma clara, transparente, para a imprensa, para os acionistas, para os clientes, para os fornecedores, para os funcionários, para a família, no caso de uma situação envolvendo a tua vida pessoal. Quanto mais você for realmente qualificado na sua comunicação, maior será a chance de que você continue mantendo, preservando boa parte do que precisa ser preservado. E você vai percebendo que os agentes estão contigo, estão percebendo que você está realmente dominando
o processo de travessia e o processo de exterminação dessa crise. Nessa crise do coronavírus, que nós estamos vivendo agora, você percebe, por exemplo, que tem países cujos líderes estão, eu diria, mais competentes no processo de comunicação. Comunicação com os estados, comunicação com a imprensa, comunicação com a população, e isso costuma, né, fazer com que, vamos dizer assim, a angústia, né, a incerteza seja reduzida e, de maneira geral, os resultados costumam ser melhores. Então, a comunicação é super importante, desde o momento em que se tomou a primeira providência, que era a questão das ações emergenciais. Claro, você não vai parar para falar com a imprensa no momento que você está evacuando as pessoas do prédio, mas você pode, sim, naquele mesmo dia, conversar com a imprensa e dizer, olha, nós já fizemos isso, já cercamos com barreira o resto da fábrica, já não há mais risco de que isso se propague, já verificamos quais foram as áreas atingidas, que foi a área de manutenção, já estamos tomando algumas providências para poder suprir. Então, tudo que você está falando já está mostrando o seguinte, nós já reconhecemos, entendemos a crise e começamos a planejar para poder atravessá-la. Naquela situação envolvendo, por exemplo, as pessoas estão passando mal, supostamente por conta de contaminação com o produto que a tua empresa produz, de repente você pode, 2 dias depois, 3 dias depois, fazer uma coletiva e já informar, olha, a gente já fez alguns levantamentos iniciais, num primeiro momento, ao que parece, mas nós não temos ainda convicção, mas há uma hipótese de que o processo de transporte desses produtos possa ter provocado nas embalagens algum tipo de contaminação, mas nós já percebemos que foram apenas 2 lotes que estavam distribuídos numa pequena região do país. Nós retiramos de todo o país tudo, mas nós temos já uma boa dose de convicção de que são aqueles produtos em 2 lotes de remessa, mas estamos ainda verificando em laboratório e tal, pronto. Eu estou começando a mostrar o seguinte, já dominamos basicamente o problema, já temos um plano, já temos ações, e tudo isso vai fazendo com que a empresa mantenha, né, a sua imagem no mercado, ou pelo menos não se danifique tanto, né? E aí você vai trabalhando todas essas ações, sempre junto, acompanhando, até que a crise se dissipe. E depois da crise? Acabou? Venceu a crise? Vamos lá agora tomar nossa cervejinha? Também é importante celebrar, tá, gente? Mas, depois da crise, o líder, o gestor, precisa fazer um trabalho muito legal, que é aprender tudo que puder ser aprendido com a crise. É também chamar aquelas pessoas que possam também ter participação nisso, e é mostrar o seguinte, vamos aprender com a crise, vamos fazer com que novas crises sejam menos prováveis, ou, se acontecer, vamos estar mais preparados ainda para poder vencer as próximas que, de um jeito ou de outro, vão ocorrer. Então é isso, eu espero que tenha sido um vídeo produtivo para você, que você esteja levando daqui algumas dicas interessantes aí para poder conviver com as suas crises, preveni-las antes, sempre que possível, mas caso aconteça, conviver com mais efetividade, com mais produtividade e com melhores resultados, tá bom? Um grande abraço para você, fique bem e a gente se fala por aí em novos vídeos. Tchau, tchau!